Paz e glória esteja convosco. O programa Liberdade Cristã está no ar, recebendo aqui o programa Liberdade Cristã de hoje o pastor Fabiano Gregório, da Restauração da Aliança, para falar a palavra do Senhor Jesus, onde a gente vai estar lendo na Bíblia aqui. Ele vai estar falando com você, cara amigo, cara amiga. Mas para começar o programa Liberdade Cristã de hoje, vamos acompanhar um momento de louvor. Diante do Rei, diante de Deus, diante do trono, a criação se prostrará aos pés do Rei, Santo Senhor, sua vida entregou, do pecado nos lavou, por seu poder somos vencedores. Como vocês aí acompanharam o momento de louvor, sempre está no programa Liberdade Cristã, pastor Fabiano, aqui a gente está vendo aqui uma passagem na Bíblia, né? Aqui capítulo 14, versículo 12 e 13. Venha a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando o país peca contra mim, transgredindo gravemente, eu estendo a minha mão contra ele, e quebranto o sustento do pão, e envio fome contra ele, extermínio dele, do homem e dos animais. O que quer dizer isso na palavra do Senhor Jesus? Boa noite, graça e paz, Eduardo. Deus abençoe a sua vida. No livro de Ezequiel, capítulo de número 14, do versículo de número 1 em diante, Deus está falando a respeito do castigo aos idólatras, as pessoas que se desviavam da presença de Deus e procuravam outros deuses. Isso acontecia e acontece até hoje por conta de uma variação de fé, de as pessoas acreditarem em Deus enquanto as coisas estão acontecendo de bem, porque a primeira coisa que a pessoa tem que entender é
qual é o propósito de Deus para a vida do ser humano. Então, o propósito da vida de Deus para o ser humano não é outro a não ser a salvação. E a salvação ela é alcançada através de muita luta, de dificuldades. Então você tem que crer no impossível. É o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que não se esperam, das coisas que se esperam. Então, eu não vejo, mas eu acredito. E o povo de Israel estava passando exatamente, Ezequiel está no cativeiro dos 70 anos, cativeiro babilônico, e ele acaba profetizando ao povo, dizendo ao povo: olha, larga de servir a esses deuses e vem servir ao Senhor de novo, porque o povo tinha sido levado a um cativeiro babilônico e estava passando por muita dificuldade, e achavam eles que Deus já não estava mais olhando para a vida deles, olhavam e falavam assim: Deus já não está mais conosco, então eu vou procurar uma outra coisa que possa me servir. A fé dele era uma fé sustentável naquilo que se via. Deus mandava o profeta, tinha que acontecer, acontecia, Deus estava do lado dele. Mas se acontecesse algum momento que Deus se silenciasse por um minuto, por um tempo, por um período de tempo contra a vida deles, eles achavam que Deus já não estava mais. E aí Deus manda o profeta ministrar a respeito da justiça e dos castigos de Deus para aqueles que se afastam do Senhor. Aí no versículo de número 12 ele diz: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei fome contra ela e cortarei dela homens e animais. O que Deus estava dizendo? Olha, você tem que entender que sou eu Deus quem te sustento, sou eu Deus que entro com a providência na sua vida. Isso serve até para você que nessa noite está nos assistindo, porque talvez você esteja olhando para a tua vida aí e dizendo assim: mas Deus, a minha vida está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, eu não sei o que está acontecendo, o Senhor me abandonou. E na verdade Deus não te abandonou, o Senhor está provando a sua fé, querendo que você olhe para dentro de você e entenda o que Deus já fez na sua vida. Então o ato de Deus deixar de falar com você não é que Deus esqueceu você, Ele quer que você cresça e que você entenda que o Senhor é quem tem te sustentado. O pastor Fabiano, eu percebo que pela palavra, na Bíblia aqui que o senhor está falando, tem muitas pessoas que quando conseguem as coisas na vida, ele não lembra de Deus. E quando ele começa a ter dificuldade com as suas coisas, ele acha que Deus não está abandonando ele. Mas não é ele que abandonou a Deus, Jesus e Deus, porque não obedecer no momento que ele precisa, que não precisa. Na hora de deitar e dormir, muitas vezes ele conseguiu um belos dias, conseguiu fatura, conseguiu muitas coisas na sua vida, mas quando ele se sente apertado em alguma dificuldade, que seja financeira, saúde, ou amorosa, ou qualquer coisa acontece, ele pensa no lado negativo dele, que Deus não está mais atendendo. E como é isso na passagem também da Bíblia, a gente vê que tem pessoas enfrentando no dia a dia, todo dia a pessoa vê, hoje, a gente vê pessoas que esquecem da palavra do Senhor. Como o senhor acompanha isso? Olha, Eduardo, eu estou aqui agora no texto de Jó e nós conseguimos rapidamente falar a respeito disso. Jó foi um homem que exatamente aconteceu tudo isso. Ele era um pastor, porque a Bíblia diz assim que Jó atribuía ofertas, sacrifícios a Deus pelos seus filhos quando eles faziam festas. Então eu entendo que Jó era um pastor, até porque ninguém poderia oferecer sacrifícios a Deus se não fosse um sacerdote. Jó era sacerdote e de repente o inimigo de nossas almas decide provar Jó. Ele olha, chega até diante de Deus e fala assim: olha, Jó te serve mais pela riqueza que você deu. E Deus olha para o diabo e fala bem assim: olha, na terra não tem nenhum homem temente, fiel, sincero, que me sirva como Jó. E aí o diabo fala assim para ele assim: então toca nas coisas que ele tem, que eu duvido se ele não vai blasfemar na sua cara. E Deus confia no homem. É uma coisa que as pessoas têm que entender, é que nós servimos a Deus não porque apenas nós amamos a Deus de todo o nosso coração, com certeza, mas Deus confiou em mim e Deus confiou em você, por isso que Ele permite que nós passemos provações. E Deus olha para o diabo e fala assim: olha, pode ir,
toca nas coisas que ele tem, só não toca na sua alma, porque me pertence. E o inimigo sai e começa a tocar nas coisas de Jó. Ele perde as suas fazendas, perde os seus animais, seus 10 filhos morrem num único dia. E eu pergunto para você, você já se imaginou, se eu perder alguma coisa, você se perder alguma coisa? Muitas vezes nós nos desesperamos, ficamos doidos, malucos, falando, meu Deus, eu perdi tudo. Imagina você perder 10 filhos num dia, perder todo o seu dinheiro, e a sua mulher olhar na sua cara e dizer assim para você, olha Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí Jó olhou para ela e falou assim, olha, você fala como uma louca qualquer, porque nós aceitamos o bem de Deus e o mal nós não vamos aceitar, e em nenhuma dessas coisas a Bíblia diz que Jó pecou, porque ele honrou a Deus. Ele falou, eu aceitei as bênçãos, eu aceito as dificuldades, eu aceitei a bonança, eu não posso negar a Deus porque as coisas estão me dando mal. Então o que acontece é isso, é a pessoa ter a certeza da sua salvação. A salvação, ela não vem já com riqueza na terra, com providência de você ser milionário, ser nada disso, não. A salvação é uma coisa, a riqueza é outra. Eu não sirvo Deus pela grandeza do que Deus pode me dar, porque aquilo que Deus coloca na minha vida é grande para mim, mas maior do que aquilo que Deus está me dando é o Deus que criou as grandezas. Então eu não posso servir a Deus apenas por aquilo que Deus me dá, e a grandeza de Deus é excelente demais. Então as pessoas que deixam de servir ao Senhor por conta daquilo que dá errado na vida dela, ela precisa começar a orar a Deus, buscar a direção de Deus, porque Jó perdeu tudo no começo da sua história, mas no final, capítulo 42, Deus devolve em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Então, para você poder recuperar aquilo que você perdeu, é confiar em Deus na adversidade da sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então vamos acompanhar agora também um momento de louvor.